Nós vamos continuar e com a compreensão das crianças que vão ajudar, dando glória a Deus, e a atenção dos anciões, esta igreja abençoada, que sempre está pronta para ouvir a palavra de Deus e dar glória a Deus. Capítulo 5 de Mateus, o versículo é o 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém? Sempre adorando o Senhor. Nós falamos na terça passada sobre a qualidade do sal, e Jesus fala que se o sal vier a ser insípido, com que se há de restaurar o sabor? Insípido é algo sem ter paladar gostoso, ou sem ter utilidade. E a nossa vida antes de ter Jesus no nosso coração, nós éramos desta forma. Nós não tínhamos razão para viver, nós precisávamos, como muitas pessoas procuram a solução em tantas coisas e não encontram, e deixam Jesus para a última cartada, e Jesus deve ser o primeiro a ser buscado. Nós olhamos para o sal e nós falamos na terça passada que o sal é o que age no interior do cristão. Quando Jesus falou de sal, ele falou de preservação, de conservar, de dar sabor. E a Bíblia anotada, expandida, ela diz que o sal é para dar sabor, caráter e sede. Ou seja, o sal ele forja a vida do cristão. De que forma? Quando Jesus chama os discípulos de sal, ele compara de sal, ele está dizendo que a vida que eles teriam daquele dia em diante seria uma vida de provações, uma vida de dificuldades, para forjar o caráter de cada um. Aí você vai ver no decorrer da caminhada dos discípulos que dos 12 que Jesus chamou, somente um morre de morte natural, com exceção do Judas que traiu, que é o apóstolo João, que vai morrer aproximadamente com 100 anos na cidade de Jerusalém. Os outros todos foram mortos a fio da espada, outros foram decapitados, outros morreram arrancando a pele, outros queimados em fogueiras, porque Jesus ele já tinha avisado que eles passariam por essas provações. Essas provações que eles passaram não fizeram com que eles se afastassem da presença de Deus, porque eles já tinham sido alertados que eles seriam provados como ouro no fogo. E todo cristão que abraça o Evangelho, não é qualquer coisa que pode afastá-lo da presença de Deus. Ele tem que entender que o próprio Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que ele venceu. Tem gente que continua o versículo dizendo assim, Jesus venceu e vós também vencereis. Não existe essa palavra que vós também vencereis. Nós vencemos porque estamos neles, mas a Bíblia não diz a continuação do versículo que é assim. Então nós não abraçamos a fé para sermos aplaudidos. Quem abraça a fé para ser aplaudido está equivocado com o Evangelho que abraçou. O Evangelho que Jesus trouxe para nós é espada, é desafio, é enfrentar barreiras, dificuldades, é enfrentar oposições, é enfrentar guerras, é enfrentar luta na própria casa, ser rejeitado pela própria família. Por isso que ele comparou que nós devemos ser sal. E o sal vai forjar o caráter do ser humano. E aí depois de ele falar do caráter, ele vai falar que o sal, ele faz algo que a luz não pode fazer, mas que sem sal a luz também não brilha. Ora, nós estamos aqui na igreja, hoje nós estamos na era da tecnologia, da informática, que nós podemos usar da melhor forma possível para o bem da obra de Deus. Caso contrário, nós perdemos a nossa noção do que é uma informática ou do que é a tecnologia e acabamos usando ela para ser uma
desgraça para nós. Então nós devemos entender que nós, como sal da terra, devemos provocar ainda hoje, em pleno século XXI, provocar nas pessoas que estão ao nosso redor um certo desejo de conhecer a Jesus. E como nós vamos fazer isso para que as pessoas sintam um desejo de conhecer Jesus? Mostrando que nós, apesar de todas as dificuldades, como falou o nosso querido irmão Adão, nós conseguimos ser alegres, porque nós temos uma alegria que não consegue ser tirada do nosso coração, a não ser que nós mesmos a rejeitamos. Essa alegria se chama a presença do Espírito Santo dentro de nós. E o próprio Jesus faz uma pergunta em Marcos 9:50, quando ele diz que ele perguntou se por acaso tem sal em vós. O que é esse sal? É o que vai dar sabor à nossa vida. Será que a nossa vida de cristão ainda ela tem sabor? Se tem prazer de estar na igreja? Se tem prazer em dizer que é cristão? Ou nós só estamos vivendo de fachada, de rótulo, e achamos que estar uma vez por semana na igreja, se apresentar ao pastor na igreja, aos irmãos, isso já está fazendo parte da salvação? Não, a salvação vai muito além do que estar na igreja. A salvação vai muito além do que estar numa bela roupa, um bom penteado, estar bem perfumado. A salvação vai muito além. A salvação ela vem limpando de dentro para fora. De fora para dentro é fácil limpar, mas de dentro para fora só quando Deus entra no coração, quando a pessoa deixa entrar, porque Deus não entra arrombando porta. Ele diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e deixar eu entrar, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então essa parte de Jesus entrar no coração do ser humano está no ser humano deixar. Ele é o dono da nossa vida? Sim. Ele pode agir qualquer coisa? Pode. Ele pode libertar nós de todas as coisas? Pode. Mas ele deixa nós tomarmos a decisão, o livre-arbítrio, a escolha. Ele pode dizer a mim: ó, você está isento do pecado. Ele poderia fazer isso? Poderia. Ele poderia dizer para qualquer um de nós que estamos aqui crentes, servindo ao Senhor: olha, a partir de hoje o diabo não tentará mais você. Mas ele não ocultou nós disso. Ele deixou nós com esses desafios para enfrentar e vencer. E se nós vencermos, nós vamos ter a coroa que o nosso querido irmão pregou nesta noite. Aí ele fala que nós somos a luz. E quando nós falamos de luz, logo você olha para cima, você vai ver que você está sendo iluminado por lâmpadas. Agora, essas lâmpadas, elas não têm luz própria. Elas são apenas um instrumento que transmite o que está correndo dentro de um fio. E na antiga lei lá, no passado, na idade, como é que eu vou dizer, Elias, teólogo? Na idade média, na idade mais antiga lá, eles usavam a lamparina. E eu, por não ser uma família de bem materialmente, eu enfrentei o tempo da lamparina. Quantos usaram lamparina aqui? Quem não usou lamparina usou vela, né? Lampião, olha, do lampião ainda. Liquinho já foi uma tecnologia. Quando chegou o liquinho foi uma tecnologia tremenda, porque não tinha fumaça, não precisava óleo, né? Era só o carbureto com água, o gásinho também. Meu pai tinha aquele carbureto da mina, aquele liquinho da mina, que você colocava água em cima, dava uma puxadinha na madeira, deixava cair uma aguinha, dava uma pressão, aumentava a chama. E muitos mineiros que trabalharam na mina, eles trabalharam com esse tipo de ferramenta, com esse tipo de lâmpada, com esse liquinho pendurado na cintura ou numa ferramenta, e eles andavam com aquela lamparina. E no passado era assim. E quando Jesus fala que nós somos a luz do mundo, ele faz uma semelhança que nós não podemos acender uma lâmpada e colocá-la debaixo de um alqueire. O que era um alqueire? Era uma medida, usava para medir, que seria uma botija. Então se colocaria em cima do alqueire ou do velador ou num nicho. O que era um nicho? Fazia-se uma prateleira, hoje vai dizer prateleira, mas os nichos que eles faziam eram cavados. A diferença da prateleira para o nicho é que a prateleira ela é positivo para fora e o nicho é negativo para dentro. Então eles cavam na parede, fazem um nicho e ali colocavam a lamparina. E essa lamparina era colocada no alto para que iluminasse toda a casa. Por quê? A casa dos judeus era difícil, as casas que havia repartições.
repartia-se com um lençol, com uma cortina tecida de, sei lá, de aqueles panos de saco, aquelas coisas muito rústicas. As casas então seriam iluminadas com uma lâmpada, e Jesus então ele faz a semelhança: vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder um crente, não tem como esconder um crente. Você lembra quando Pedro quis se esconder, quando Jesus é preso e o Pedro sai, e aí quando acende uma fogueira, eles olham para ver se você é um discípulo dele. Ele diz: não conheço. Aí vão mais para frente, e lá eles encontram com Pedro de novo e dizem: você fala igual ele, você é um discípulo dele. Em todo lugar que Pedro ia, mesmo ele tentando negar que era um discípulo de Jesus, as próprias pessoas que não eram crentes diziam assim: esse aqui é um crente. Então o crente que se converte não presta mais para voltar para trás. Aleluia. Quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, ele tem que ficar olhando para frente. E quando Jesus diz assim que nós somos como uma luz, ele está dizendo que a luz é para iluminar. Ou seja, aonde nós estivermos, nós devemos trazer um brilho para quem está nas trevas. É muito simples entender esse versículo. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós temos que ser a diferença. Mas eu estou com a mesma roupa, eu comprei a mesma camiseta, eu comprei na mesma loja, de certo só tinha uma que era lançamento. Mas quando eu fui ver, tinha 3, 4. Aí quando a gente chega na igreja, aquele par de vaso, o mesmo terno, a mesma camisa, o mesmo vestido. Aí fico até assim meio constrangido: será que eu vou colocar esse terno hoje ou amanhã? Porque será que o camarada vai colocar aquilo? Vamos ficar lá um par de vaso, vamos estar no caminho. Então é assim que funciona. Mas mesmo você estando com a mesma roupa, estando com o mesmo calçado, do lado de uma pessoa que não é evangélica, você tem que fazer diferença, porque você é a luz. Você não pode estar numa lotérica ou num banco, pagando show do milhão, comprando uma telecena, jogando no bicho, e alguém está do teu lado olhando, porque você é um crente. Você não pode estar na igreja negociando, vendendo, trocando. Aqui é lugar de adorar o Senhor. Se aqui é lugar de adorar o Senhor, olha como Jesus ele vela tanto pelas coisas sagradas, que um dia ele perdeu a paciência e pegou lá um reino e meteu o reino na turma, porque a turma estava fazendo da casa do Senhor um lugar de fazer câmbio, de negociar, de trocar. Aqui, irmão, a gente não vende nada. Aqui a gente não vende Natura, não vende Mary Kay, não vende gás. Vou falar porque tem alguém que, sabe, o só falou em salão, e aí tem alguém que já até saiu porque falou de salão. Não, aqui a gente não vende nada, a gente não vende rede, a gente não vende peixe, a gente não vende passarinho, a gente não vende palanque, a gente não vende gado, a gente não vende gás, a gente não vende tinta. Aqui a gente não vende nada, aqui a gente adora. No lugar de vender lá fora, aqui é o lugar de dar glória a Deus, aleluia. Porque se nós não tivermos temor aqui dentro da igreja, como é que nós vamos ser na rua? Aqui é um lugar de adoração. E como é que nós vamos adorar se nós não somos mais luz? Se nós perdemos o brilho? Se nós não estamos mais recebendo de Deus a força para brilhar? A luz não tem iluminação própria, ela não tem luz própria, ela depende de alguém. Se eu desligar o interruptor, essas lâmpadas ficam inúteis. Se eu desligar o interruptor, nós ficamos no escuro aqui. Se eu desligar as lâmpadas, a energia lá no computador, as lâmpadas ficam sem valor algum. Assim somos nós diante de Deus. Se nós não estivermos conectados com Cristo, se nós não estivermos em comunhão com o Senhor, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas quando nós estamos ligados com Ele, nós somos luz, nós conseguimos dar glória a Deus, nós conseguimos exaltar o Seu nome, nós ainda conseguimos transmitir um brilho para aqueles que estão em intensas trevas. Ele diz assim: ó, pois no passado eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Como o cristão não tem luz própria, ele precisa buscar combustível. Como é que se fazia para que uma lâmpada mantesse acesa? Se renovava o combustível. O pavio ficava com um borrão em cima do pavio. E quando pegava aquele borrão, tinha que ter, mesmo tendo óleo, a iluminação ficava um pouco ofegante, sem muita força. Aí eu lembro que a minha mãe pegava o garfo, porque não tinha uma escova, quem sabe, para passar em cima do pavio da lâmpada, e ela dava uma esfregada, né, irmã Terezinha? Uma esfregada no pavio, aí saía aquele borrão de cima e renovava a chama. Tem muito crente que está cheio de borrão e precisa levar uma escovada de Jeová. A Bíblia fala de evitador, né?
para pegar a brasa lá, né? É um alicatão, né? Tenaz, espiritador para limpar a lâmpada, tenaz para pegar a brasa. E aí tem muito crente que às vezes, mas o que está acontecendo que eu estou passando por determinada prova? Se a Bíblia diz que Deus açoita quem Ele ama, às vezes Ele usa uma maneira de açoitar. A nação de Israel Ele usava a Síria, usava Babilônia, usava muitas maneiras para açoitar e para colocar os filhos de Deus no caminho do Senhor. E o que Deus precisa fazer para nós entrarmos nos seus caminhos? O que Deus precisa fazer? Quem sabe mexer um pouquinho na nossa saúde, no nosso financeiro? Não. Nós temos que entender que nós devemos dar graças a Deus todos os momentos pela vida que nós estamos vivendo. Se você sai visitar, eu não sei se é porque a gente sai visitar e eu me compadeço com a situação das pessoas, e você vê as pessoas aí tentando sobreviver, tentando levantar uma mão, tentando sair de uma cama para vir para a igreja, dar glória a Deus, e não conseguem. E nós que estamos, por enquanto, ainda estamos com saúde, diga por enquanto, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Por enquanto, enquanto nós estamos com saúde, com joelhos e com voz para clamar ao Senhor, nós devemos orar, clamar e dizer: Senhor, deixa encher a minha vida para que resplandeça a tua glória no meio desse mundo tenebroso. Nós não estamos mais nos preocupando como luz do mundo em transmitir às pessoas que estão ao nosso redor que nós somos cristãos. A luz do mundo que Jesus está falando aqui, que ela precisa de alimento, e esse alimento vem de Deus, e esta maneira de brilhar, este fato de o cristão ser diferente, não é obra-prima dele, não. Isso vem de uma transformação, vem de uma ligação com Deus, porque quando o crente não ora, ele fica ruinzinho. Quando o crente não ora, ele fica murmurador. Quando o crente não ora, ele fica cheio de problemas, ele fica ruim dentro de casa, ele é um mau marido, é uma mau esposa, é um mau filho, é um mau pai. Porque a oração, irmão, é indispensável na vida do crente. O crente precisa orar sem cessar. Se você que ainda não tem a esposa ou o esposo crente, e você não consegue entender o porquê que às vezes ele é ousado, ela é ousada, é porque ele não conhece a fonte de paz que é Jesus. Mas você não pode baixar o seu nível e descer e perder o brilho, porque ele está me tirando a paciência. Coloque tudo aos pés do Senhor. A diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as suas mãos a derriba. Tem muitas pessoas que não conseguem, a gente sabe que tem pessoas que são um pouco duras de coração, mas tem muitas pessoas, homens e mulheres, que nunca conseguiram ganhar a sua família para Jesus. Por quê? Porque ele diz assim: eu preciso estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí a família fica jogada. E fazer a obra de Deus em casa, cuidar da família, é a obra de Deus. A obra de Deus começa lá em casa. Se eu cuidar bem da minha esposa, dos meus filhos, se a esposa cuidar das roupas do marido, se a esposa cuidar das roupas dos filhos, aí ela pode vir aqui para a igreja, levantar a mão, profetizar, dar glória a Deus, e o marido vai estar ali embaixo e dizer assim: amém, a minha mulher é uma mulher de Deus, o meu marido é um homem de Deus, porque lá em casa já começa o seu sacerdócio, lá em casa já começa a sacerdotisa, a mulher de Deus começa lá em casa. E aqui eu tenho que pregar, minha esposa, ela tem que estar dando glória a Deus, aleluia, porque eu tenho que viver aquilo que eu prego, porque nós somos crentes. E assumir tribuna e falar as coisas que estão na Bíblia é muito fácil, mas eu quero ver a fazer as coisas antes de chegar aqui. Nós devemos ser exemplo para o vizinho. A luz deve brilhar lá nas trevas. Tem gente que aqui dentro tudo é luz, entre aspas, a gente vê assim, todos crentes. O pastor é uma bênção. Quem pode dizer se eu sou uma bênção é minha esposa. Quem pode dizer se eu sou um bom pai é os meus filhos. Quem pode dizer se eu sou um bom pastor é lá em casa. Quem pode dizer se eu sou um bom cantor, que eu sou animado, que eu sou um homem cheio da graça,
Só quando eu pego o microfone? Não, eu tenho que ser cheio lá em casa já. A bênção começa lá em casa. Aqui é apenas um reflexo daquilo que eu sou em casa, daquilo que eu tenho com Deus. Aleluia. É glória. Aleluia. Maravilha. Maravilha. O óleo, ele mantém a lamparina acesa. E quando Jesus ele é recebido no céu, ele diz aos discípulos: ide e ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E esse revestimento foi o revestimento do Espírito Santo que nós precisamos buscar. Porque se nós não tivermos revestidos do Espírito Santo nesta era, nesta geração, nesta época, nós somos alvo fácil do inimigo. Nós precisamos fazer um muro de proteção ao nosso redor. É bem verdade que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, mas ele não vai cuidar de gente que não busca a presença dele. Ele não vai cuidar de gente que anda no pecado. Ele não vai cuidar de gente que faz o que quer. Ele vai cuidar daquele que tem compromisso, que está buscando viver perfeitamente na vontade de Deus. É bem verdade que ninguém consegue ser reto ao extremo e dizer assim: ó, eu sou santo. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer, porque não tem como um homem ser justo nesse corpo humano aqui. Mas ele procura ser perfeito para agradar a Deus. E esse brilhar aqui que Jesus está falando, diz, ó, não tem como esconder vocês. Vocês estão num lugar de destaque. Tanto é que quando acontece um escândalo no meio dos evangélicos, sai na mídia, fulano de tal. Eles têm o prazer de dizer: o fulano, o pastor tal, caiu, tá. Joga na rede social. Porque nós estamos aonde? Num lugar de destaque. Você já viu quando você entra num bar, quem sabe até para comprar um melhoral, que uma vez vendia, agora não pode mais, né? Agora é só farmácia que pode vender. Mas antigamente a mercearia vendia melhoral, vendia Doril, vendia lá o que você quiser. Se você entrasse num bar para comprar um Doril, o cara dizia assim: o que você está fazendo aqui? Aqui não é teu lugar. Eles não conhecem a Bíblia, mas sabem que nós não podemos fazer. Aleluia. Eles não sabem, não leem a Bíblia, mas eles leem a nossa vida. O cristão lê a Bíblia e mostra para o não crente, porque a Bíblia do não crente é a tua vida. Amém. Dá para dar um glória, né? Aleluia. A Bíblia do não crente é você. Aonde nós passamos, eles vão dizer assim: ó, é um bom crente ou é um mau crente. Aonde nós colocamos a planta do nosso pé, a nossa fama chega primeiro. Antes de assumir uma igreja, o meu nome vai na frente. Um dia alguém disse: você não quer gravar um CD? Eu te dou o CD, te dou as músicas. Eu disse assim: não, porque se o CD for na frente, quando eu chego, não é mais novidade. E quando eu chego, eu disse: não, já ouviram o hino, porque é melhor você cantar ao vivo, que ao vivo você não vê erro. Aí mistura o hino com glória a Deus, ninguém vê imperfeição. Agora quando você grava o CD, vai fazer aquela mensagem, nada contra a Bíblia, tá? Fica tranquilo, não vai abandonar a igreja. Eu estou falando isso. Eu tive essa experiência. O cara me dava as músicas, saudoso irmão José de Souza, e o Samuel queria me gravar. Eu disse: não, eu vou ficar assim, cantar quando dá, louvar o Senhor quando eu puder, quando precisar, mas não preciso de CD, porque eu tenho essa experiência para mim. Agora os outros fazem o que querem fazer. Então, o nosso nome, como luz, deve ser visto de uma maneira, de uma ótica, de uma perspectiva diferente. Quando se fala em luz, hoje você tem luz de LED, luz incandescente, luz fluorescente, você tem hoje luz de tanta neon, tem farol de xenon, chega ali os olhos. Qual é a luz que nós estamos transmitindo? É aquela antiguinha do Fusquinha? Nada contra o Fusquinha, mas não clareava um palmo, né, na frente do para-choque? O que está rindo aí? Nada contra os carros antigos, mas os faróis eram muito, né, irmão Alfredo, o senhor que viaja, aí o senhor coloca lá em cima do para-choque do carro, do caminhão, mais dois faroletes de milha, para cortar a serração, né? Um pega uma serra, um farol por baixo, clareia. Qual é o farol que nós estamos sendo hoje?
Aí nós ouvimos o hino assim, como um farol que ilumina, mas ilumina o quê? O que nós estamos transmitindo? É uma pergunta para eu e você pensarmos. Não estou aqui acusando a vida de ninguém. Eu preciso ser um farol. Eu preciso ser uma diferença. Eu preciso ser uma bênção. Eu preciso refletir mais de Cristo. Eu preciso melhorar mais. Eu preciso ser mais crente. Eu preciso jejuar mais. Aleluia. Eu preciso ser. Não importa onde eu passar, eu preciso dar um exemplo que eu sou servindo ao Deus Altíssimo. E não preciso escrever na minha testa que eu sou cristão. Tem que ter um brilho, tem que ter uma diferença. Não tem como mudar o meu rosto feio, a minha cara de bravo. Não muda isso, mas as minhas atitudes, as minhas intenções é que vai dizer quem eu sou. Porque às vezes as pessoas julgam as pessoas quando vê, olha, ele é bravo, ele é ruim. Não, as pessoas podem pensar tudo de você, mas quando você abre a sua boca, quando você faz alguma coisa, é que as pessoas, na verdade, estão equivocadas. Esse homem, essa mulher é uma mulher cheia de Deus. Aleluia. Cheia de Cristo. Porque Cristo quer que, como o sal forja o interior, a luz tem que refletir o exterior. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E se o coração está cheio de coisas boas, só vai transmitir coisas boas. Não tem como um coração alegre transmitir coisas ruins. Se você está cheio de Deus, você fala coisas boas. Mas quando você está vazio de Deus, é melhor que você nem fale nada. Fique quieto, para não escandalizar o nome do Senhor. Mas quando você está cheio, abre a tua boca e deixa Deus te usar como profeta. Deixa Deus ser um canal de bênção nas tuas mãos, porque você é luz para um mundo que está em trevas. A Bíblia diz que a lâmpada deve ser colocada no alqueire, no lugar de destaque. Nós estamos no lugar de destaque. A Bíblia diz que Deus nos tirou de um lamaçal, de um charco horrível de lodo, colocou os nossos pés sobre uma rocha. Você não está na Assembleia de Deus. Você está aqui? Estou na Assembleia de Deus. Mas você não está crente na Assembleia de Deus. Você não está crente numa denominação, não. Você está crente em Cristo Jesus. Você está crente no Salvador, na porta. Aqui você congrega, aqui você se reúne, aqui você traz o seu dízimo, as suas ofertas, aqui você tem amigos, aqui é um lugar que você se encontra, mas você está crente em Cristo Jesus. Aleluia. Se a igreja fale, Cristo não fale. Se alguém escandalizar, Cristo não escandaliza. E se você estiver ligado nele, você será sempre luz. Não se espelhe muito em homens, irmãos. Tem muita gente que fica olhando para homens e param na fé. Tem muita gente que fica olhando para os homens e diz assim, olha, eu pensei que nunca ia ver isso. O apóstolo Paulo, lá na antiguidade, no capítulo 3 da sua carta, ele diz assim, ó, porque vai haver tempos trabalhosos que não suportarão a sã doutrina. Ele escreve isso é bíblico. E nós chegamos a esses dias trabalhosos, difíceis, que nem toda palavra que se prega aqui alguém quer ouvir. Hoje se quer amassagear o ego. Hoje todos querem levar um tapinha nas costas. Oh, irmão, continua assim, você vai ser bênção. Não, para ser bênção tem que mudar. Para ser bênção tem que estar em Cristo. Para ser bênção tem que estar nos pés de Cristo, lançando sobre a nossa ansiedade. Tem que orar, tem que se submeter, entregar a nossa vida por inteiro ao Senhor, deixar o velho eu para trás e tentar viver em novidade de vida cada dia. Eu preciso viver em novidade de dia a cada dia. Eu preciso melhorar a minha atitude de cristão. Eu falei aqui um dia que o Golias desafiou 80 vezes o exército de Israel e não tinha ninguém para se levantar. Hoje, qual é o gigante que nos desafia hoje? Tem um que nos desafia, é a mídia. Todos, depois de terminar o culto, a primeira coisa que nós vamos fazer, me incluindo eu, é olhar o WhatsApp, é olhar o Facebook, ver se alguém mandou uma mensagem, ver se alguém... E nós estamos vivendo essa era, mas devemos tomar muito cuidado,
para que isso não seja um gigante que esteja gritando mais forte dentro de nós. Ainda precisamos tirar um dia por semana para orar a Deus. Se não der de orar todo dia, mas um dia por semana para orar e ler a Bíblia, memorizar versículos, entender que Deus quer que nós venhamos ser luz. E se Deus está precisando de luz, é agora. Se Deus está precisando de lâmpada para ser acendida, é agora. Pastor, mas eu